Olha só, a área fiscal é uma área meio sui generis, né? Assim, porque ela cobra muitas disciplinas, né? Normalmente vem ali na Receita em torno de 15, nos fiscos estaduais um pouco mais, né? Só que acontece, o peso grande, tá? O peso grande da área fiscal, ela fica concentrada em contabilidade, auditoria, direito tributário, tá? Essas daí são os carros-chefes da área fiscal. E português, se você tiver muita dificuldade, costuma ter um peso bom também, tá? Mas o carro-chefe mesmo é direito tributário, contabilidade e auditoria. Então, assim, a primeira coisa, você precisa colocar essas disciplinas no seu ciclo de estudos, tá? O ciclo básico da área fiscal tem que ter contabilidade, auditoria e direito tributário. Eu colocaria também direito constitucional, porque é quase impossível, a menos que você já seja formado em direito, mas se não for o caso, é quase impossível você estudar direito tributário ou qualquer outro ramo de direito sem ter uma noção de direito constitucional. Direito constitucional, gente, ele é mais ou menos assim, é o que manda ali, né? Tipo, tudo deve o quê? Tudo tem que respeitar o que está escrito na Constituição. Então, direito constitucional é o primeiro que você tem que começar a estudar, tá bom? Dá pra estudar junto com o tributário? Dá. Mas estudar tributário sem estudar constitucional não dá certo, tá bom? Então, eu colocaria ali administrativo, constitucional, direito tributário, contabilidade, português e raciocínio lógico. A auditoria é muito importante, mas 7 disciplinas para começar fica um pouco pesado. A auditoria não é tão grande assim. E a auditoria é bom quando você já tem alguma bagagem de contabilidade, tá? Porque são matérias relacionadas. Não dá para estudar auditoria sem ter visto ali as partes fundamentais de contabilidade. Então eu colocaria português, raciocínio lógico. E aí, raciocínio lógico, gente, por favor, não precisa segregar, tipo, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Uma sessão de estudo para cada uma. Não, engloba tudo como raciocínio lógico, tá bom? Ou coloca assim, exatas, para ficar mais fácil. E aí você começa o quê? Começa uma matéria, tipo, eu vou começar por raciocínio lógico. Começa, à medida que você terminar raciocínio lógico, entra matemática financeira, depois entra estatística. Por quê? Porque essas matérias, gente, elas têm um peso muito pequeno na área fiscal, tá? Não precisa de deixar um horário determinado para cada uma delas, porque senão você acaba gastando muitas horas da sua sessão de estudos estudando para um bloco de disciplinas que tem um peso pequeno. Normalmente elas vêm agrupadas, elas vêm no mesmo bloco e com um peso pequeno, tá? Eu nunca vi questão da área fiscal, prova de área fiscal, com mais de 10 questões desse grupo. Nunca vi, tá? Se alguém souber de alguma aí me fala, mas eu nunca vi. Normalmente são 10 questões dessas 3 matérias juntas. Então não precisa... a Regina acabou de falar, matemática já coloca na primeira fase, matemática vai entrar junto com o raciocínio lógico, tá? Você vai colocar assim, exatas. E aí você faz um quadro só, como se fosse uma disciplina única. E aí você começa pela que você gosta mais. Pode ser ou raciocínio lógico, ou matemática financeira, ou ninguém merece, né? Será que alguém gosta de estatística? Pelo amor de Deus. Ou começa por estatística, tá? E aí, à medida que for terminando, você vai passando para as próximas. Mas a maior carga horária tem que estar centrada em contabilidade e direito tributário, tá? E aí depois, quando você evoluir um pouco nesse ciclo e conseguir colocar outras matérias, aí entra a auditoria também com uma boa carga horária, porque ela também tem um peso bem relevante, tá certo? Então, assim, eu faria esse ciclo, tá bom? Português, exatas, tá? As 3 juntas ali no bolinho. Direito constitucional, direito administrativo, tributário e contabilidade, tá? O direito administrativo, vou falar uma coisa pra vocês, ele também tem um peso pequeno na área fiscal, tá? Ele tem o mesmo peso do direito constitucional e, na minha opinião, ele acaba sendo menos importante do que o constitucional, porque o constitucional tem essa bagagem que ele te dá para entender o tributário. Então, se você tiver muito pouco tempo para se dedicar aos estudos, Juliana, eu estudo só 2 horas por dia, eu não consigo estudar mais do que isso, trabalho, tenho filho, minha rotina é super pesada, eu só tenho 2 horas por dia. 2 horas por dia vai dar 14 horas na semana. E aí, para pegar 6 disciplinas, eu acho que fica muito espaçado ali, tá? Muito divididinho ali. Eu tiraria administrativo nesse caso, tá? Se você tiver pouco tempo de estudo por semana, eu tiraria o direito administrativo e deixaria português, exatas, constitucional, tributário e contabilidade, tá bom?